E uma última observação. Uma coisa que também fizemos como todos os anos, foi publicar nossa revisão anual de riscos humanos. Esse é o nosso relatório principal, onde todos nós analisamos os dados das nossas simulações, olhamos para os dados da nossa plataforma, mas também avaliamos o cenário internacional de ameaças na camada humana. E por que estou destacando isso? Isso também fará parte da minha palestra principal, onde vou falar sobre como podemos proteger nossos futuros digitais. E especialmente, acreditamos que a resiliência humana é a chave para proteger nossas democracias, nossa economia. Talvez esse também seja o ponto de partida. Estamos, e acho que todos podemos concordar, vivendo tempos muito incertos. Avanços tecnológicos muito rápidos, e sim, estou falando de inteligência artificial, estão se encontrando com bases muito frágeis. Sim, eu chamaria de frágeis, levando ao que podemos ver um mundo fragmentado. Há muita complexidade. Existe fragmentação em um nível geopolítico, e também sabemos que um mundo fragmentado é um mundo inseguro. Então, isso também é algo que queremos destacar nesta conferência. Mas talvez seja melhor darmos uma olhada nos números e nos resultados do nosso relatório de risco humano primeiro. Então, não muito surpreendentemente, o cenário de ameaças aumentou. Está no nível mais alto dos últimos 5 anos, e é basicamente isso que os profissionais de segurança que entrevistamos para o nosso relatório de risco humano nos dizem. 80% nos dizem que o cenário de ameaças está no nível mais alto dos últimos 5 anos, e isso não é nada surpreendente. Isso também está de acordo com, por exemplo, o que a Agência Federal de Segurança da Alemanha publicou ontem, no seu mais recente relatório de ameaças. A situação não está boa. Além disso, apenas 1/3 nos diz que o cenário de ameaças vai melhorar, então não há muita perspectiva positiva para o futuro. E 1 em cada 2 organizações foi atacada com sucesso nos últimos 3 anos. Eu estava falando justamente sobre o número real, porque obviamente isso também é um pouco distorcido. Muito provavelmente, o número real é bem maior. Então, o que ainda está em foco? Vou passar por isso bem rápido porque vocês já conhecem os suspeitos de sempre. É phishing, é malware, ransomware, ataques dúbios também voltando a crescer. Isso é algo que temos visto cada vez mais nos últimos 12 meses. E, obviamente, ataques de engenharia social, que vão além do tradicional phishing por e-mail. Vou falar sobre isso em um instante. E nós acreditamos, isso também é o que ouvimos de vocês, especialistas com quem conversamos para o nosso relatório de risco humano, que existem 3 fatores que impulsionam esse cenário de ameaças tão sério. E o primeiro, que já mencionei, é a instabilidade global. Vou falar mais sobre isso em um instante. O segundo ponto é um fator impulsionador, mas também é um acelerador do raio de impacto ou um fator que aumenta o raio de impacto. Tudo está muito mais interconectado. Estamos falando sobre ataques à cadeia de suprimentos. Então, com poucos passos e pouco esforço, você pode criar um enorme raio de impacto e afetar muitas organizações com apenas um ataque. E isso, obviamente, também está elevando os custos, mas aí surgem novas tecnologias e sim, o foco principal é na inteligência artificial. Isso, que também está aumentando drasticamente o cenário de ameaças. E desta vez, não vou só falar, isso vai piorar tudo. Também trouxemos alguns números, mas talvez antes. Instabilidade global. O Fórum Econômico Mundial, ao publicar novamente seu relatório global de riscos, afirmou que o cibercrime é uma das 5 maiores ameaças à economia global. Mas tem uma novidade. Também existe a desinformação gerada por inteligência artificial. Em tempos muito políticos, na verdade, isso se torna, sim, algo muito sério e, pessoalmente, assustador para mim. E só podemos imaginar como as eleições recentes, por exemplo, foram afetadas por esse fator. Mas também na Alemanha, estamos diante de um ano muito político. Isso é algo que deve nos preocupar. E também sabemos que a instabilidade global e, sim, conflitos bastante tangíveis ao redor do mundo estão influenciando diretamente também o cibercrime de iniciativa privada. Aqui vai uma citação muito legal da Catherine Sudan, que foi nossa primeira convidada do podcast, que também destacou que existe uma conexão direta.
Falando sobre interconectividade, vemos que há um grande aumento nos custos dos ataques à cadeia de suprimentos. E um fato muito interessante que também quero destacar é que ataques à cadeia de suprimentos não são apenas uma questão técnica. Se olharmos para o caso do XCUTILS, e a maioria de vocês já está bem familiarizada com esse caso, também foi um caso de engenharia social bastante complexa. Então, basicamente, é um pacote de código aberto e há um mantenedor que cuida ou organiza a comunidade dessa biblioteca. E como sabemos agora, havia atores que, essencialmente, colocaram muita pressão sobre esse mantenedor até que ele ficou esgotado e acabou deixando o cargo. E então eles assumiram a posição dele. Então, mesmo que as cadeias de suprimentos digitais sejam muito técnicas, em muitas cadeias de ataque também há táticas de engenharia social envolvidas. E aí existe, e é nisso que quero focar, novas tecnologias e inteligência artificial. E você pode perguntar, meu Deus, ainda inteligência artificial? A gente ouve isso, sabe? No marketing, todo fornecedor, também fora da área de segurança, está destacando a inteligência artificial e falamos sobre isso. Falamos sobre conceitos e demonstrações e criamos deepfakes e tudo isso é muito empolgante. Mas acreditamos que ainda precisamos. E temos que falar muito mais sobre isso porque também sentimos que algo mudou. E, como vocês nos conhecem, a maioria de vocês sabe que já abordamos esse tema há vários anos. Quase 5 ou 6 anos, estamos acompanhando esse desenvolvimento aqui. E nos últimos 4 a 5 anos, sempre destacamos, vocês sabem, o que é possível. E agora também queremos falar sobre o que está acontecendo. E acreditamos que existe um fator muito forte, uma dinâmica que mistura nossas personas pessoais e profissionais, assim como nossas pegadas digitais. Porque, com a inteligência artificial, na verdade, você pode, por exemplo, ampliar a coleta de informações. Você também pode fazer coisas que não era possível fazer no passado. A clonagem de voz é um desses tópicos. Vou falar sobre isso em um instante. Mas acreditamos que essa mistura entre a vida privada e profissional e a consumerização do cibercrime, na verdade, é algo impulsionado pela inteligência artificial. Agora, vocês sabem que na SoulSafe nós falamos sobre o que é possível, falamos sobre números, mas também falamos sobre pessoas. E isso pode ser algo muito, muito complexo e abstrato. E, alguns de vocês também podem saber que a nossa história de origem, na SoulSafe, começou quando nos reunimos como fundadores há 6 anos. No nosso grupo de amigos, tivemos um caso muito grave. A avó de um grande amigo meu foi enganada e acabou entregando uma quantia muito, muito grande de dinheiro para um golpista. Foi um golpe do falso policial. O que realmente me afetou pessoalmente não foi a enorme quantia de dinheiro, mas sim o impacto emocional. E eu realmente pensei, uau, isso. Precisamos evitar que essas pessoas se tornem vítimas e também precisamos olhar para as histórias por trás desses crimes cibernéticos e desses ataques. E isso é algo que temos feito, sim, de forma bastante constante aqui na SoulSafe. E hoje quero compartilhar com vocês uma história, não de uma vítima, mas de uma heroína cibernética. E quero mostrar para vocês uma pequena história que criamos nas últimas semanas. Nós fomos apresentados a uma senhora da Carolina do Sul. O nome dela é Lassie Cannon. Ela é, na verdade, a avó de um dos nossos safês, de um dos nossos colaboradores. E, bom, ela passou por uma situação que mostra o quão sério é esse problema e, sem dar muitos spoilers, queremos compartilhar isso com vocês. Meu nome é Lassie Cannon e eu moro em Clinton, na Carolina do Sul. Recebi um telefonema numa manhã. Um rapaz disse, aqui é o seu outro neto de Raleigh. Eu disse, Corey, como você está? Ele disse, vovó, tive uns dias ruins. Decidi parar para jantar antes de voltar para Raleigh e acabei tomando uma bebida com a refeição. Quando saí do estacionamento do restaurante, me envolvi em um acidente de carro. Eu perguntei, você está bem? Ele disse, não, vovó. Estou na cadeia. Fui preso por dirigir embriagado e por imprudência no trânsito. E eu disse, o que posso fazer por você? E ele disse, eu preciso de dinheiro para fiança.
Menos de 5 minutos depois, meu telefone tocou e um homem disse: "Sou o advogado do Corey e ele pediu para eu ligar para você para ver se pode ajudá-lo com o dinheiro da fiança." E eu disse: "Certo, de quanto dinheiro ele precisa?" Ele disse: $5.700. Eu disse: "Desculpe, não consigo esse valor." Ele disse: "E se eu reduzir para $4.000?" Eu disse: "Não, eles não fazem isso." O cara desligou. Eu queria descobrir imediatamente como ajudar o Corey porque estava preocupada que ele estivesse em apuros e precisasse de ajuda, mas simplesmente não conseguia encontrar uma maneira de fazer isso e me proteger ao mesmo tempo. Então comecei a tentar entrar em contato com minha neta, que é amiga do Corey, e ele estava em casa, na cozinha, preparando o jantar dele. Ele não tinha ido para Charlotte. Ele não estava preso. Eu não fazia ideia de que a inteligência artificial poderia fazer algo assim. A voz era igual, as informações estavam corretas. Eu simplesmente não fazia ideia de que isso era possível. Ouvi dizer que algumas pessoas passam por isso e não contam para ninguém. Eu, por outro lado, contei para todo mundo que conheço. Se você receber uma ligação, verifique tudo o que te disserem antes de fazer qualquer coisa para ajudar essa pessoa. Então, uma grande e merecida salva de palmas para todos. Bom, obviamente essa é uma história muito forte. Pessoalmente, me tocou bastante. Eu tive algumas conversas com a Laci. Olha, tem muita coisa que dá para aprender com isso. Quero dizer, antes de tudo, estamos muito felizes que essa seja uma história com final positivo. Sabemos que também existem muitas histórias negativas, histórias reais de vítimas por trás disso tudo. Mas talvez o mais interessante, e que vale destacar, é o que podemos aprender com esse caso específico. E eu já mencionei algumas coisas. Acreditamos que há 4 mudanças no jogo que são impulsionadas por esse avanço tecnológico e a primeira delas é algo que você pode ver aqui. A inteligência artificial está sendo usada para engenharia social. Precisamos de ajuda. Michael? Talvez? Então, ele está sendo usado para engenharia social, a fim de coletar informações, certo? Essas pessoas sabiam muito sobre a Laci e também sobre o relacionamento dela com o Corey. E então, um segundo fator ou segunda grande mudança são os ataques multicanais. Também vemos que isso foi realizado por telefone, certo? Por e-mail provavelmente não teriam, conseguido acesso a Laci. Então, ataques multicanais também. Nesse caso, muito provavelmente foi usado clonagem de voz aqui. E então também vemos uma terceira coisa, que é a expansão para o domínio privado. Agora também vemos um quarto fator de mudança, que é a cultura de segurança, porque também acreditamos, e a Laci deixou isso muito claro, muito especificamente, que se as pessoas souberem e estiverem cientes, isso pode ser um fator de proteção. Infelizmente, ela conta para todo mundo, ou ela já contou para todo mundo, que ela conhece. Mas vamos nos aprofundar um pouco mais. Então, o primeiro ponto é muito claro. Quero dizer, vimos isso, a engenharia social será realizada em grande escala por meio de tudo que vemos agora, nos avanços da inteligência artificial. Então, LLMs sendo usados para espiar phishing é um exemplo. Mas também pode ser usado para coisas que não eram possíveis no passado. Por exemplo, clonagem de voz. E nós, sabe, falamos sobre os conceitos, falamos sobre o que é possível. Mas em algum momento, sentamos juntos e dissemos, ok, mas qual é realmente o tamanho do problema? Por que podemos falar sobre todas essas, possibilidades que existem, mas queremos saber qual é o tamanho do problema já existente de engenharia social baseada em inteligência artificial? Fizemos um estudo junto com vocês. Muitos participantes. Centenas de participantes. Na nossa pesquisa aqui. E nós realmente pudemos ver. E vocês nos disseram, isso na verdade me surpreendeu. O aumento. Sim. 90% de vocês nos disseram que há um aumento no cenário de ameaças. Isso não me surpreendeu. Mas o que me surpreendeu foi esse número, 50%. Então, uma em cada 2 empresas já relatou algum tipo de engenharia social baseada em inteligência artificial. E isso é algo que realmente me surpreende. Que já esteja tão alto.
E se olharmos um pouco mais a fundo para, você sabe, táticas específicas que podem ser usadas, estamos falando de espiar phishing baseado em LLM, ou seja, coletar muitas informações personalizadas e traduzi-las via inteligência artificial em uma campanha de espiar phishing. Esse certamente é um cenário possível. Depois, há a criação de linguagem genérica por inteligência artificial, ou seja, conversar ao telefone com uma inteligência artificial. Falaremos mais sobre isso daqui a pouco. E também existe a clonagem de voz direcionada, e, você sabe, ataques de deepfake. E os números são realmente impressionantes. Então, um terço também relatou espiar phishing baseado em LLM. Quase um terço também relatou geração de linguagem genérica por inteligência artificial, ou seja, voice phishing por inteligência artificial já atingindo empresas. Também há algum tipo de clonagem de voz e ataques de deepfake em vídeo. Sabemos que existem casos muito conhecidos. Por exemplo, esses 35 milhões que foram transferidos com base em uma videochamada com CFO. Mas isso parece ser, quero dizer, é mais complexo. É muito provável que esteja aumentando. Nós vamos, continuar essa pesquisa no ano que vem. Mas isso já está acontecendo em algumas empresas. E, sim, vamos falar sobre confiança, logo depois, não logo após esta sessão, mas depois da próxima sessão, com Philipp Westermeier, que também falou em sua palestra principal no OMR Festival sobre confiança, sobre o problema de confiança que está diante de nós, impulsionado pela inteligência artificial. Então, olhando para o segundo ponto, isso é algo que temos acompanhado há alguns anos, a expansão para diferentes canais. E também vemos aqui, nos nossos números do Human Risk Review, que o e-mail ainda é o canal principal. Mas, nos últimos anos, isso tem se expandido. Então, cada vez mais canais estão sendo usados para pretesting. Por exemplo, legitimando um ataque por e-mail através de uma mensagem de texto, por exemplo. E aí também analisamos mais a fundo e queríamos entender o quão específica é. Você acredita que há ameaça de ataques multicanais, sabe? E um terço de vocês nos contou que ligações de engenharia social para números de celular particulares são uma realidade. Então, isso é algo que você realmente não consegue controlar com uma barreira tecnológica, se seus funcionários estão recebendo ligações de golpistas. Também há ataques a endereços de e-mail pessoais. Quase 40% de vocês nos disseram que isso é um problema. E aí tem as redes sociais. Então, quase metade de vocês fala sobre perfis falsos de funcionários ou de altos executivos no LinkedIn. E, novamente, 55% de vocês nos disseram que há, ou que tem passado por ataques de engenharia social, via LinkedIn. Então, pode ser recrutadores falsos, pode ser, outra coisa. Mas vemos que existe um problema muito específico também acontecendo em outros canais que são muito difíceis de controlar. Na verdade, 1 em cada 5 entrevistados nos contou que existem mais canais ou que relatam mais ataques em diferentes canais. E, então, há essa expansão para o domínio privado. Então, obviamente, existe uma certa tendência de consumerização. O caso da Lacey foi, muito provavelmente, um ataque B2C. Mas também há a expansão na interface entre negócios, personas privadas. Então, também vemos ataques em que parentes de executivos são, por exemplo, parte da cadeia de ataque, o que é um pensamento bem assustador, se você quer saber minha opinião. E também perguntamos para vocês, vocês percebem essa tendência? E, na verdade, um número muito alto de vocês nos disse que vê ataques no domínio privado e também percebe essa tendência no que chamamos de privatização ou consumerização do cibercrime. Então, o que podemos fazer? E, obviamente, uma resposta não é a única, mas é uma resposta muito forte. É que, se vemos uma infinidade de canais adicionais, se vemos uma infinidade de ataques muito específicos e muito complexos impulsionados por inteligência artificial, que estão acontecendo fora do que, há 10 anos, chamaríamos de perímetro. Então precisamos realmente focar muito mais nas pessoas, porque elas podem ser a última linha de defesa. Precisamos promover uma cultura de segurança. E isso também foi o que vocês nos disseram quando perguntamos:
Quão importante é realmente aumentar o nível de habilidade da sua equipe para identificar e reconhecer esses novos e mais recentes ataques baseados em inteligência artificial? E quase todos vocês nos disseram, sim, isso é muito, muito, muito importante para nós. Mas se perguntarmos sobre o nível de habilidade atualmente, identificamos essa lacuna. Então, apenas um quarto diz, estamos bem preparados. Sentimos que estamos bem preparados para o que é possível agora. Portanto, há muito a ser feito por nós aqui. E também perguntamos, o que podemos fazer? E, bom, obviamente uma coisa que é muito clara é treinar as pessoas e realmente familiarizar nossos usuários finais com as possibilidades mais recentes. Mas também é fortalecer a identidade. Acho que identidade é um ponto muito, muito crucial. E também mudar, sim, processos ou controles. Quero dizer, provavelmente nenhuma empresa deveria permitir uma transferência bancária de 35 milhões com base em uma chamada de vídeo. E, obviamente, alguns de vocês também acreditam que deveria haver ferramentas de inteligência artificial para também detectar deepfakes. Agora sabemos que não é uma tarefa nada simples, então não podemos depender disso de forma geral. E também, a quinta parte é realmente investir na proteção do domínio privado dos seus funcionários. Isso também foi o que quase um quarto nos disse. Então, como vocês sabem, e acho que isso deixa tudo muito, muito, muito claro, nós acreditamos no poder dos seres humanos e acreditamos que os humanos não são uma fraqueza. Nesse caso, nem no mundo antigo, mas eles fazem parte da solução. Então, o que podemos fazer? E é por isso que é tão importante e tão relevante estarmos reunidos aqui hoje na Human Firewall Conference, porque só juntos podemos liderar o caminho para uma situação em que realmente tenhamos aprimorado nossas habilidades de defesa digital em todos os níveis. E há 4 coisas que devemos fazer e que também estamos ajudando vocês a fazer. Queremos capacitar vocês para realmente ampliar seus horizontes, expandir seu alcance e promover uma cultura de segurança positiva. Acho que é realmente perigoso se agora só falarmos sobre as ameaças e, você sabe, deixarmos as pessoas com medo do mundo digital. Mas queremos ajudar de forma positiva a construir, sabe, a cultura de segurança na sua organização. Fazemos isso com a nossa plataforma, que lançamos no início deste ano, o Human Risks, que faz exatamente isso. Ela amplia o horizonte do que você enxerga. Ela também abrange as atitudes e aspectos culturais dos seus funcionários. Também te ajuda a entender de forma muito mais profunda onde estão, talvez, sabe, partes da organização onde é preciso fazer um pouco mais. E é simplesmente uma ferramenta poderosa para você monitorar continuamente e fortalecer a construção da sua cultura de segurança. E precisamos expandir além das paredes corporativas. Quero dizer, ouvimos que existem muitos casos, seja cadeias de ataque ligadas a um ataque à sua organização, mas também pode ser simplesmente seus funcionários sendo afetados por crimes cibernéticos comuns de consumidores. E é por isso que, este ano, lançamos a nossa extensão Amigos e Família, que na verdade também veio de vocês. Houve alguns clientes muito persistentes. Bom, o Kraft merece um destaque aqui da Vago, porque ele foi um dos primeiros a nos perguntar se poderíamos expandir nosso produto para os parentes. Dos usuários finais e funcionários da Vago. E nós transformamos isso em um pacote comercial, na extensão Amigos e Família. Com isso, você pode proteger ou ajudar a proteger os parentes e o ambiente privado dos seus funcionários, mas isso também pode ser visto como um benefício, certo? O cibercrime está tão disseminado que, na verdade, isso também é um benefício que os funcionários realmente valorizam. E já temos algumas histórias de clientes que já estão usando a extensão Amigos e Família. Aqui está um exemplo. A jornalista Laura, na verdade, tinha uma tia que foi alvo de um crime cibernético e, graças ao treinamento, ela conseguiu se defender desse caso. Também temos o caso da Action Mans, onde Matthias Beck, que acho que também está na plateia ali, nos contou que a esposa dele conseguiu identificar um ataque depois de ter tido mais contato com a construção de uma cultura de segurança. E então, obviamente, temos o caso da Vago, onde, novamente, acho que nesse caso foi o filho adolescente que também foi protegido. Então,
Você vê que todos esses parentes abrangem diferentes faixas etárias também. E tudo isso ajudou não só a proteger a infraestrutura e os dados da empresa, mas também aquela camada externa do nosso domínio privado. E então temos a economia e a sociedade. Então, voltando ao início, estamos vivendo tempos desafiadores e acreditamos que o cibercrime é uma ameaça real para a nossa sociedade e para a nossa economia. E, por isso, na SoulSafe, queremos atender a todos. Queremos ajudar toda a economia, mas também a sociedade e outras democracias a terem habilidades de autodefesa digital. Então, nós analisamos algumas áreas onde não estávamos muito ativos há 4 anos, e uma delas é o setor público. Existem mais de 65 milhões de pessoas empregadas no setor público em toda a Europa, e metade dos ataques cibernéticos são direcionados justamente à infraestrutura crítica e às entidades do setor público. E nós sempre trabalhamos em conjunto com entidades do setor público, mas dissemos, queremos investir ainda mais aqui e também reconhecer que o setor público tem suas particularidades, desde privacidade de dados até acessibilidade. E, por isso, no início deste ano, lançamos nosso produto SoulSafe Public Setor, que faz exatamente isso. Ele é muito mais focado nos requisitos específicos de conformidade das entidades do setor público. Ele foca em acessibilidade, que atualmente é muito importante no setor público, mas que também será muito relevante no setor privado e, obviamente, traz conteúdos específicos para nossos clientes do setor público. E também existem as pequenas e médias empresas. Quer dizer, nós sabemos, e se você olhar ao redor, se perguntar por aí, os clientes da SoulSafe estão presentes em vários segmentos, mas especialmente nas pequenas e médias empresas, que são a maioria, são a espinha dorsal da nossa economia. Para um fornecedor de software, não é o grupo-alvo mais fácil de trabalhar, porque você realmente precisa descer ao detalhe. Você precisa estar presente no local. Você precisa estar próximo. Mas ainda assim, você vê que uma grande parte dos ataques também é direcionada às pequenas e médias empresas. E é por isso que, ainda no início deste ano, lançamos nossa plataforma SoulSafe MSP, ou seja, a plataforma de provedor de serviços gerenciados, porque só por meio de parcerias, e isso faz parte de um grande investimento que estamos fazendo, conseguimos fortalecer nosso ecossistema de parceiros. Desenvolvemos esse produto também pensando nas necessidades e exigências dos nossos parceiros de serviços gerenciados. Então, há muito mais possibilidades de gestão de clientes. Existe muito mais flexibilidade se você tiver múltiplos locatários, além de preços simplificados e opções de expansão. E aqui estão apenas alguns exemplos dos nossos parceiros MSP que já estão utilizando esse produto. Entre eles, por exemplo, Deutsche Telekom, Protectis, Zurich e SecurePoint. E ainda existe essa questão do multicanal. Acreditamos que é realmente necessário se preparar mais para o que já está acontecendo, mas que vai aumentar ainda mais. E no ano passado, se você esteve aqui ou no outro local, viu a gente apresentando algo em que pegamos grandes modelos de linguagem e realmente os utilizamos para fazer uma varredura de OSINT, neste exemplo no meu perfil do LinkedIn, e traduzimos isso em uma mensagem de voz, que poderia ser enviada ou, na verdade, era uma ligação e, sim, o modelo ligava para você, com base nesses dados de OSINT. Era muito específico. Isso, internamente para nós, se chama Neptune. E no ano passado também mostramos isso no nosso stand Danger Lab. E o stand Danger Lab está lá de novo. Então, na área de produtos, você pode realmente experimentar porque ele recebeu uma atualização tremenda. Eu não quero dar muitos spoilers, mas agora ele pode conversar com você e conduzir conversas reais. E ele vai ter informações sobre você e vai ser bem insistente em tentar conseguir algumas credenciais suas. Então, sinta-se à vontade para conferir. Você não tem como não ver. É aquele grande conjunto de cabines telefônicas amarelas e pretas. É muito empolgante. Também é bem assustador. Então, experimente mesmo. E para o nosso público da transmissão, também vai estar disponível depois online. Mas muitos de vocês experimentaram a antiga apresentação do Danger Lab e usaram para conscientização interna, levando para reuniões de executivos, workshops de liderança, e acharam muito,
assustador, mas ao mesmo tempo também muito impactante. Então, estou muito feliz em anunciar que também transformamos isso em um produto e um serviço. Então agora, anunciando isso e, em breve, estará disponível nossas simulações de voice phishing alimentadas por inteligência artificial. E eu acho que isso merece uma salva de palmas. Eu só queria destacar uma pequena inovação de produto. Mais inovações e lançamentos virão depois, com o nosso CPO, Gonzalo Gaiolas, na palestra principal da tarde. Mas se você tiver interesse nisso, temos uma lista de espera para acesso antecipado. Fiquem à vontade para se inscrever e aí vocês podem, direcionar seus colegas com simulações de voice phishing realmente assustadoras. Mas voltando ao motivo de estarmos aqui, que não é só mostrar tecnologia, mas também pessoas de verdade. Na verdade, verdadeiros heróis. Quer dizer, vocês ouviram a história da Lacey e tem uma coisa que eu achei mais inspiradora, que é o fato de ela dizer que a maioria das pessoas não falaria sobre isso, sobre ter sido vítima de um crime cibernético assim. Mas ela literalmente contou para todo mundo do seu círculo de amigos. E nós também percebemos isso no início deste ano, quando tentamos conseguir mais casos reais e histórias reais de crimes cibernéticos. Não é nada fácil convencer as pessoas a aparecerem na frente de uma câmera ou compartilharem suas histórias, mas dá para ver o quanto isso pode ser poderoso se compartilharmos nossas experiências e quebrarmos esse estigma que ainda está ligado ao crime cibernético. Então, também estou super feliz que estamos lançando, ou melhor, lançando hoje, um pequeno site onde as pessoas podem realmente enviar suas histórias e nós vamos traduzi-las em pequenos relatos impactantes e compartilhá-los muito mais com o mundo. E, com sorte, isso foi algo que a Lacey também me disse, se conseguirmos evitar que pelo menos mais uma pessoa, alguém como ela, caia em um golpe desses, já teremos alcançado alguma coisa. Eu acredito que podemos salvar milhares delas, na verdade.